Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para nós juntos comentarmos sobre a palavra de Deus. E desta feita, dando sequência ao assunto que nós iniciamos sobre avivamento, que tem sido uma palavra muito falada no meio cristão, no meio evangélico, e nós precisamos entender da forma correta, da forma bíblica, o que é avivamento, o que é ter uma vida avivada. E diante disso eu peço a você que tem em mãos caderno, Bíblia, caneta, para você anotar, fazer suas anotações e posteriormente você poder pesquisar sobre o assunto que nós estamos tratando, falando, comentando, para que você possa ter a certeza de que tudo que nós estamos falando está embasado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E lembrando a você que, por favor, não deixe de fazer seu comentário, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, não é? E, sem mais delongas, vamos entrar nos nossos comentários com relação a esse assunto tão importante que é avivamento, não é? E uma das coisas que acontece para que o avivamento exista, não é? Conforme nos ensina a palavra de Deus, o avivamento ele passa a existir em mim e na igreja de uma forma geral, quando há integridade em todos os que compõem a igreja como corpo de Cristo. A igreja primitiva sempre ela é citada, falada, dita, pelo que aconteceu no início da igreja, pelo que aconteceu com os cristãos no início da igreja, como era a vida dos cristãos no início da igreja. Era uma igreja poderosa, era uma igreja que trabalhava debaixo da unção, do poder do Espírito Santo. Uma igreja avivada é uma igreja que está debaixo da direção, orientação, condução do Espírito Santo. É uma igreja que respeita a liderança, é a igreja que anda em unidade com o seu líder. Não tem como a igreja ser avivada, estar debaixo da direção do Espírito Santo, se a igreja ela confronta o seu líder sem legitimidade, não é? Claro que todos os líderes eles devem ser questionados, não estou falando disso, mas o questionamento da igreja para com o seu líder deve ser primeiro respeitoso, não é? Honroso, porque todos nós, todo ser humano, ele é confrontado em qualquer área de sua vida. E esse confronto que eu falo não é gerando contendas, gerando divisões, gerando escândalo, vergonha, não. É de forma respeitosa, perguntando, tendo respostas, perguntando, sendo atendido como ovelha. Você tem o direito de ser atendido, é dever do líder, do pastor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele escrevendo, ele fala que o pastor, o líder, o bispo, Vamos ler, é bom a gente ler a primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 3, para que a gente não aumente, nem diminua, não acrescente palavras, nem tire palavras. É bom a gente ler o texto sagrado da primeira carta de Pedro,
capítulo 5, o versículo 2, 1, 2 e 3. O apóstolo Pedro diz assim: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero com eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, não por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que a gente deve pastorear o rebanho de Deus com cuidado, com voluntariedade, porque o rebanho é de Deus, não é do homem. Nós somos apenas cooperadores de Deus, como o apóstolo Paulo registra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, nós cooperamos com Deus, nós não somos donos, detentores de nada. Deus é o dono da igreja. Foi Deus que traçou o plano de salvação executado por Jesus Cristo. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Nós somos salvos por Cristo. Não é a igreja que salva, a igreja é salva por Cristo. A igreja anuncia a salvação de Cristo. E, como estava falando, que o avivamento ele passa a existir em mim e na igreja de uma forma geral, quando a igreja ela tem um comportamento íntegro, não é? Em todos os sentidos. Íntegro. O apóstolo Pedro, agora citando novamente o apóstolo Pedro diz que nós, né, voltando aqui para a carta do apóstolo Pedro, ele diz que nós, no capítulo 1, verso 15, da primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, ó: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Tem tradução que diz em todo procedimento. Existe outra tradução que diz em toda a vossa maneira de viver. Então, o avivamento acontece, irmãos, quando a igreja ela vive uma vida íntegra. Não estou falando de uma igreja perfeita, porque não existe. Mas quando nós falamos de integridade, nós falamos de verdade, de sinceridade, de honestidade, de separação. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas matou o amigo, tomou sua esposa, cometeu um adultério e um assassinato, mas não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque a perfeição, a integridade não está em não errar, em não falhar, mas a integridade está em reconhecer, confessar o pecado e mudar de direção. E como falamos de Davi, depois que Davi cometeu este adultério, nunca mais Davi cometeu novamente adultério. Porque houve na vida de Davi arrependimento verdadeiro. E isso só nos prova que todos nós, homens, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso.
Porque muitas vezes, a maioria dos homens, quando se sentem ameaçados, eles substituem a verdade por uma mentira ou por uma falsa ou meia verdade. Então Deus, o desejo de Deus é que a igreja, nós indivíduos, na nossa individualidade e a igreja na sua coletividade, tenha uma vida avivada, plena do Espírito Santo. Então, para que a igreja ela seja plenamente avivada, ela precisa respeitar, viver princípios. E a palavra de Deus diz em Atos, vamos lá para Atos 2, 42 em diante, Atos 2, 42 em diante, a importância de você ter sempre à sua mão caderno e lápis para anotar e conferir os textos e, se possível, assistir mais de uma vez os vídeos, a fim de que você possa assimilar, não é, o assunto e, ao mesmo tempo, você possa pesquisar mais sobre o que eu estou falando. Porque, na verdade, eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, não é? É tanto que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios 13:8, nada podemos contra a verdade, a não ser a verdade. E a única verdade absoluta, inerrante, não é? Irrefutável, imortal e eterna é a verdade de Deus, revelada em Cristo, revelada na sua palavra. Então, é importante que você confira tudo que nós estamos falando. A necessidade disso é para que você se firme, se fortaleça, cresça, amadureça. Não seja como um menino espiritual, levado por tudo que ouve, por tudo que dizem, por qualquer movimento, por qualquer coisa que falam. Sua fé precisa estar sólida, firmada em Cristo e na sua palavra. E como nós estamos falando de avivamento, não é? E uma das coisas do avivamento que ele traz a nós é que o avivamento, ele em nós, é quando nós estamos plenos de Deus, de tal forma que eu posso glorificar a Deus, adorar a Deus, independente da situação. Isso é ter uma vida avivada. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, verso 12, Paulo diz, eu estou experimentado em tudo e em todas as coisas. Sei ter fartura, sei ter abundância e também sei padecer necessidades. Aí, chega no verso 13 do capítulo 4 de Filipenses, é quando ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo era um homem pleno do Espírito Santo, era um homem de uma vida avivada. Você não encontra Paulo nas Escrituras se lamentando, se lamuriando, reclamando, murmurando. Uma pessoa que vive reclamando, murmurando de situações que acontecem, que passa na vida, é uma pessoa que não está plena do Espírito Santo. Ele diz na própria carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, o vosso Pai, as vossas necessidades por meio da oração e da súplica. Quando nós estamos plenos de Deus, nós não deixamos de sentir as dores do sofrimento desta vida, mas nós estamos tão plenos de Deus que nós o glorificamos por isso, não é?
Abacuque, capítulo 3, verso 2, ele diz: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, as vacas dos currais sejam arrebatadas, não é? Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, quando nós estamos plenos, não é, do Espírito Santo, avivados, cheios do Espírito Santo, Deus, ele torna-se a nossa porção. Como disse o salmista Davi: o que eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não há nada mais importante para mim do que tu, Senhor. O salmista Davi se expressa dessa forma. E nós devemos assim o ser e assim o fazer. Porque quando nós estamos plenos de Deus, nós glorificamos a Deus. Porque compreendemos, entendemos, sentimos a ação completa do Espírito Santo. Como vocês acham que a igreja passou todos esses anos sendo perseguida, sendo levada para a arena, sendo devorada por animais, sendo queimados como tochas, como postes, sendo jogado dentro de tanques de óleo fervente, como foi João, o escritor do Apocalipse, e tantos outros irmãos que foram martirizados e glorificaram, morriam glorificando a Deus. Atos, na igreja de Atos, no capítulo 5, tem um registro de Pedro e João, que depois de levarem uma surra das autoridades religiosas de Israel, o capítulo 3 começa essa história, vai até o capítulo 5 do livro de Atos. Eles levaram uma surra porque foram usados por Deus para curar um homem paralítico. E o evangelho de Deus era propagado de forma poderosa em Jerusalém. Muitas pessoas se convertendo. Após o Pentecoste, 3.000 almas no dia do Pentecoste, depois 5.000 almas, e a Bíblia diz: a cada dia acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que iam se convertendo. Era uma igreja plena, era uma igreja poderosa. E a Bíblia registra que Pedro e João levaram uma surra tão grande, e quando eles foram libertos, após essa surra, eles foram encontrar-se com os irmãos, relataram e glorificaram, ficaram felizes diante de Deus por se acharem dignos de apanhar, de ser espancados por causa de Jesus. Hoje nós temos uma geração de crente que não lê Bíblia, não ora, não se consagra, não vive, não é frequente nos cultos dentro do templo, não tem culto doméstico na sua casa, não ora na sua casa, não tem uma vida íntima de dedicação a Deus. É evidente que todos nós temos ocupações, né? As atividades do dia a dia, da casa, da família, da mulher, do marido, dos filhos, mas isso não tira de você a satisfação de você separar seu momento com Deus na sua casa, de você ir para o seu quarto, de você até na sala da sua casa, fazer seu culto doméstico, ler a palavra, louvar a Deus, invocar a presença do Senhor, buscar a Deus, desejar viver uma vida de santidade, criar seus filhos na casa do Senhor. O que nós estamos vendo hoje são muitas famílias destruídas, degeneradas pelo pecado. Por causa de quê? Se dedicam a viver na internet, a viver assistindo novela, a viver de programações que não edificam, que não constrói, que não traz nada construtivo para a tua casa, para o teu lar. A igreja primitiva era uma igreja poderosa em Deus, porque era uma igreja que glorificava a Deus em todas as situações. E
como eu estava falando no começo desse vídeo, que o avivamento ele passa a existir em mim e na igreja de uma forma geral, quando a igreja ela é íntegra. Uma igreja que não se mistura com o mundo. O apóstolo Tiago diz no capítulo 4, verso 4 da sua carta, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. A igreja primitiva, ela buscava essa integridade. No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 42 em diante, diz a palavra de Deus: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja a perseverança da igreja. Ela perseverava na doutrina. Doutrina é ensinamento. Eles procuravam aprender, eles procuravam conhecer, eles procuravam saber. O Novo Testamento ainda não estava escrito, só existia o Antigo Testamento. Os irmãos, os apóstolos que eram responsáveis pelo ensino, eles se esmeravam para ensinar tudo referente, concernente a Cristo, as profecias em relação à pessoa de Cristo, à vinda de Cristo, à vida de Cristo, à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo e o retorno de Cristo. Eles perseveravam em conhecer tudo sobre Jesus. E nessa perseverança do conhecimento, eles não só perseveravam em aprender, mas desenvolver o que aprendeu, criando comunhão, koinonia, afeto entre os irmãos, que é uma das coisas que tem faltado em muitos cristãos, tem perdido essa comunhão, essa koinonia, quando começam a viver cada um por si, Deus por todos. Lógico que cada um de nós temos atividades diferentes, temos compromissos diferentes, não é? Mas nós não devemos esquecer do nosso próximo, e o nosso próximo mais próximo começa pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelo vizinho, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos da sua comunidade local. O escritor aos Hebreus diz no capítulo 10, verso 25, não deixando a sua congregação, como alguns o fazem. E aqueles que assim o fazem, atrai sobre si muita coisa negativa. E o texto do versículo 36, 37, fala que as pessoas que abandonam a sua congregação, que deixam de congregar, desenvolvem doenças psicossomáticas, doenças da alma. O ser humano foi feito para viver próximo, estar próximo de outro. Mas você pode perguntar, mas pastor, tem tanta gente ruim, gente mau caráter, gente que não presta. É verdade que existe, mas você está aí para fazer a diferença. Porque às vezes a gente olha tanto o defeito do outro que se esquece que nós também temos defeitos. Mas é nesse momento que a gente identifica o erro do outro, que nós estamos como agentes de Deus para ajudá-los a corrigi-lo. A palavra de Deus diz que Paulo tinha fraquezas, e ele ora a Deus, e Deus diz a ele que ele vai continuar com aquelas fraquezas. Deus não vai tirar as nossas fraquezas. Deus vai nos dar capacidade de corrigir as nossas fraquezas. Aprenda isso, entenda isso. A igreja primitiva, ela buscava a comunhão. A comunhão era tão forte na igreja primitiva que havia um temor, um respeito de um
pelo outro, um compromisso de um com o outro. O capítulo 2 de Atos, o verso 43, diz assim: e na alma de cada pessoa havia temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Havia na igreja temor, e não era nos apóstolos apenas, era em toda a igreja. Era uma igreja completamente, era uma igreja inteira, era uma igreja íntegra. E como a igreja era uma igreja íntegra e havia unidade entre líder e liderança, muitos sinais eram feitos pela igreja. Porque o evangelho é salvação para todo que crê, mas também o evangelho é cura, é restauração, é transformação, é libertação, é a ação poderosa de Deus na vida da igreja e através da igreja. Quando Jesus diz em Marcos 16, 15, quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus deixa bem claro: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais, o evangelho de Cristo é o evangelho de sinais, seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E o versículo 20 do capítulo 15 de Marcos diz assim: e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais, com prodígios, com maravilhas. Jesus não mudou, minha gente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece fiel, ele permanece santo, ele permanece digno de louvor, ele permanece digno de glória, digno de honra. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele cuidou da igreja e continua cuidando hoje. E como estamos lendo aqui em Atos 2 e 43, nós lemos as maravilhas que eram realizadas pelos apóstolos. No verso 44 diz assim: todos os que criam estavam juntos, unidos, e tinham tudo em comum. Tudo. O que pertenciam a um pertencia a todos. Era uma comunidade que crescia e agregava o que elas possuíam, traziam para que todos participassem. Lógico que era o princípio da igreja. Isso era feito, não é? De uma forma abundante, de forma que eles pegavam até o que eles tinham e doavam para a igreja, e a igreja repartia. O verso 45 diz assim: vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Era trazido para o templo. Os apóstolos dividiam de acordo com a necessidade de cada um. Não extraviavam, preservavam. O que é trazido ao templo, como dízimos, ofertas e doações, deve ser preservado para cuidar do povo, para manter o ministério e cuidar do povo. O dinheiro não é do pastor. O dinheiro é para ser investido no reino. O dinheiro é do Senhor Jesus. O dinheiro pertence a Deus. Agora, é administrado pelo ministério da igreja, mas deve ser administrado com temor e tremor, porque prestaremos contas a Deus. E o verso 46 diz assim: diariamente continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas e juntos
participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Eles desenvolveram uma coinonia, uma comunhão tão grande, uma afinidade entre eles, que eles se juntavam diariamente para participar das refeições, partilhar suas vidas. Era uma igreja que procurava viver esse amor. E Jesus, o próprio Jesus, profetizou dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, pela falta do contato humano, não é? Pela falta da integridade de um ser humano com o outro, é tanto que a palavra é por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é quando eu peco contra o meu irmão, o meu próximo. E nós estamos vendo isso se alastrar no mundo todo e, infelizmente, no meio de muitas denominações, que eu não estou aqui para falar das denominações, eu estou para falar da palavra de Deus, que priorizam uma coisa e esquecem a outra. O evangelho, ele é pleno. O avivamento, ele é pleno. Ele não vem de um lado, ele não preenche um lado e deixa o outro vazio. O avivamento, ele preenche tudo e todos. Como nós citamos aqui o texto sagrado, a Bíblia diz que em toda a alma havia temor. Não era Pedro que era cheio do Espírito Santo, não era Tiago que era cheio do Espírito Santo, não era Bartolomeu que era cheio do Espírito Santo só, era a igreja toda. E esse ser cheio do Espírito Santo era sinal de uma vida avivada. Tem pessoas que, Senhor, derrama avivamento, Senhor, manda o avivamento, e nós queremos o avivamento. Mas o avivamento não poderá vir se o povo não se arrepender e confessar os seus pecados. Admitir, pedir perdão a Deus e ao seu próximo. Precisamos buscar isso. Sensibilidade espiritual, compromisso com o nosso próximo e ensinar a palavra para que haja arrependimento, porque não adianta estar no templo ou congregar em qualquer que seja a denominação se você não abandonar o pecado, o adultério, a prostituição, a mentira, a fraude, o engano, o roubo e tantas outras coisas que têm surgido. Pessoas que entram, numa suposta religião, lembrando que cristianismo não é religião. Evangelho é poder de Deus e salvação, boas novas de salvação. Na palavra grega para evangelho, evangelion, boas novas de salvação. Cristo não veio implantar ou implementar uma religião. Cristo veio trazer o evangelho, salvação para todo aquele que crê, que deseja viver uma vida em Deus e com Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Não deixe de deixar o seu like, de fazer seu comentário e compartilhar com aqueles que você conhece. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.